um pouquinho da parte teórica, tá? Nesse momento agora, nós vamos trabalhar a parte matemática com uma equação, juntando a ideia, né, da definição de campo elétrico, que nós vimos anteriormente, com a lei de Coulomb. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui, ó, uma carga elétrica geradora, Qzão, positiva, fixa, meu objeto de estudos, escolhi um ponto, vou chamar de ponto A. Quero fazer análise do campo elétrico, da influência elétrica que essa carga cria nesse ponto que eu vou chamar de ponto A. Então, da carga até o ponto A, eu tenho uma distância dA. Se eu colocar a minha carguinha de prova, a minha cobaia aqui, vamos colocar positiva. Poderia ser uma positiva ou uma negativa, isso aqui é mera mania, tá? Eu vou ter aqui, entre as duas, uma força de repulsão. Essa força aqui eu calculo pela lei de Coulomb. Nunca esquecer, se eu tenho uma ação, eu tenho uma reação. Não vou desenhá-la aqui porque não estou interessado nessa carga, o que atua nela. Estou interessado com o que ela faz, tá? No ponto A, por exemplo. Então, qual é a força elétrica entre os dois pontos? Desculpa, entre as duas cargas. Minha força elétrica é K vezes o Qzão, vezes o Qzinho, sobre a distância ao quadrado. Tanto eu não estou muito preocupado aqui com sinais, que aqui nós colocamos os módulos das cargas. Ok? Mas como que eu defino o campo elétrico? O campo elétrico é definido por a força dividido pela carguinha de prova. A força que é aquela carguinha de prova fica submetida, colocada lá no ponto A. Isso me dá o campo elétrico do ponto A. Vou tirar a setinha aqui de cima porque eu estou pensando nos módulos. Legal? Então, como é que eu calcularia o campo elétrico? Se eu tenho a interação aqui, a medida da interação pela lei de Coulomb, a minha força pode ser calculada por K, Qzão vezes Qzinho, sobre o D quadrado. Tudo isso dividido por Qzinho. Aqui eu vou simplificar o Qzinho. Então, a partir de agora, eu posso calcular o campo elétrico de uma outra maneira, muito usada em alguns exercícios também. Então, tem exercícios em que ele vai te dar a carguinha de prova Qzinho e a ideia ou a maneira, né, de como trabalhar a força, e você aplica essa equação, a definição. Tem outras questões, outros exercícios, em que ele, por exemplo, te dá a carga geradora e a distância do ponto a ser analisado, e você calcula a partir daqui. Novamente, o módulo. Tranquilo? A direção e sentido, eu olho para o sinal da carga grandona ou da carga Qzinho, naqueles métodos que nós vimos anteriormente. Ou quando ele me dá o Qzinho, ou quando ele me dá o Qzão, eu faço análise de direção e de sentido. A partir disso, ó, se o meu meio não muda e meu Qzão não muda, eu posso trabalhar a partir disso o seguinte, ó, o meu campo elétrico ele pode muito bem ser identificado como um valor constante. Então imagina que o K é uma constante, por exemplo, 9 vezes 10 a nona. A carga Qzão também não muda, o módulo dela também é constante, sobre o D quadrado. Então quero que você identifique que o E e o D podem ser trabalhados a partir de um elemento constante. E isso, matematicamente, em muitos exercícios, aparece na forma de gráficos. Então, você tem que buscar a parte gráfica entre, por exemplo, o E e o D. E aí você entende que, à medida que um cresce, o outro decresce, mas numa razão de 1 para o quadrado do outro. Legal? Então, o nosso gráfico do campo pela distância, ele pode ter essa configuração aqui. Ó. Cuidado, porque de repente pode aparecer o campo e aqui pode aparecer o D quadrado, a curva muda um pouco. Tá? Então, é muito comum também aparecer esse modelo de gráfico, representando que enquanto uma grandeza aumenta, imagine que eu tenho aqui um E1 para uma distância D1. E de repente eu consigo visualizar nesse gráfico um E2 para uma distância D2. Então nos gráficos, quando aparecer, eu vou observar a grandeza no eixo Y, a unidade, a grandeza no eixo X, a unidade, metro, centímetro. Se aqui aparece D ou se aqui aparece D quadrado, eu tenho que tomar cuidado com alguns detalhes. Legal, galera? Perceber que eles fazem parte aqui de uma relação, né, de grandezas que são inversamente proporcionais, lógico, inversamente proporcional ao quadrado da distância.
Tudo bem? Então essa é a formalização, o fechamento da nossa parte teórica para nós caminharmos para os exercícios. Tranquilo? Se você gostou, clica aí, ativa o seu sininho, passa esse vídeo para os seus amigos, divulga o canal para ajudar outras pessoas na compreensão desse e de outros conceitos físicos que vão aparecendo. É isso aí, galera. Um grande abraço para vocês.